certo? Então, na aula passada, nós fizemos toda essa revisão da parte microscópica dos átomos, que esses átomos, a origem deles, né? Então, o tipo de átomo, o tipo de ligação, vai trazer as propriedades dos elementos, as propriedades dos materiais, que é o que nos interessa, né? Então, nós falamos dos átomos, da composição desses átomos, da tabela periódica, e falamos também das ligações químicas, que é o que forma, na verdade, hoje, os elementos, né? Então, nós temos a formação das ligações, que a gente vai ter, na verdade, a ligação como uma resultante das forças de atração e repulsão existente entre os átomos, né? Então, aqui alguns gráficos, né, que representam essa intensidade de força em função da separação interatômica. Então, a gente vê que à medida com que diminui esse distanciamento, a gente tem um aumento da força de atração e uma diminuição da força de repulsão, e claro que a gente vai ter uma força resultante que origina, então, a ligação química, certo? E aí comentamos... Tá sem o slide? Eita! Tá com slide. E nesse fecha e desfecha, o pessoal acabou saindo. Tá agora, pessoal? Tá aparecendo agora? Sim? Bom, então nós vimos essa questão das interações, né, das forças, e aí a resultante, né, em função, na verdade, um gráfico de força, de atração e repulsão, e depois um gráfico de energia, né, variando aí em função da distância entre os dois átomos. E depois o que a gente falou sobre a energia de ligação, né? Que essa energia de ligação, ela tem um perfil, né, em função da distância, e aí ela vai ter uma distância máxima onde essa energia de ligação é mínima, e que isso é o importante, né? Então, essa energia de ligação, né, ela demonstra o tipo de ligação existente, claro que varia de acordo com o tipo de material, e, como consequência, ele vai trazer propriedades diferentes para esses materiais, né? Então, quanto maior a energia de ligação, a gente sabe que maior é o ponto de fusão e ebulição entre a substância, né? Nessa substância. E aí, quanto mais estreito é esse pico aqui, né? Maior vai ser essa energia de ligação, certo? E também a gente consegue concluir que ela vai ter baixo coeficiente de expansão térmica, alterações pequenas mediante aumento da temperatura. Então, analisando o gráfico, a gente consegue prever, né, algumas propriedades, porque na verdade a gente consegue associar esse gráfico a determinados tipos de ligações químicas. E aquelas ligações que a gente já conhece, né? Acho que nós não falamos, não chegamos nisso na aula passada? Ou falamos já? Conversamos sobre isso na aula passada? Sim, não? Então, rapidamente, a ligação iônica, né, que a gente já conhece bem, que é uma ligação formada por íons, né? Então, esses íons são gerados pela doação e recepção de elétrons, né? Então, o que vai acontecer entre os átomos é uma atração coulombica, né? Uma atração entre as cargas. Então, a gente vai ter uma relação
dessa força de atração entre os íons envolvidos. Aqui elas têm a capacidade, como eu tenho força de ligação, a força é coulombica, né, pessoal? Coulombica, oh meu Deus, coulombica, né, em função das cargas. Então, de acordo com a característica do átomo, essa força vai ter mais intensidade e menor intensidade. Então, a gente vê aqui os exemplos de algumas substâncias, como cloreto de sódio, óxido de magnésio, que a energia de ligação envolvida, elas chegam na casa de 640 de 1000 kJ/mol. E aí isso reflete diretamente na temperatura de fusão desses compostos. Então, características que vocês já sabem, ponto de fusão e ebulição elevados em função dessa característica da interação entre os átomos ser de força, né, das cargas positivas e negativas, alta dureza, né? Então, resistência ao esforço, a um risco, justamente porque eu tenho essa forte atração. Então, imagina que se eu passar algo pontiagudo na superfície desse material, eu não vou conseguir separar, vamos dizer assim. Não sei se vocês conseguem imaginar isso aumentando de tamanho, mas quando eu passo o risco, eu não consigo separar, né, um átomo do outro. Então, consequentemente, não risca. Né? Então, quando eu tento passar um risco, que aí a gente define como a dureza. São frágeis e quebradiços, né? Porque o deslocamento posiciona os íons de mesmo sinal um da frente do outro e eles acabam se repelindo. Né? Então, na verdade, eu não tenho como no metal, que eu tenho uma movimentação de elétrons. O que vai acontecer é que ou ama ou deixa. Né? Então, a hora que você força, ele acaba rompendo a atração dessa carga, né? E aí eles não são bons condutores nem de eletricidade nem de calor, mas quando fundidos ou em solução aquosa, eles se tornam móveis e conduzem corrente elétrica, né? Porque ocorre o efeito de solvatação e aí então os polos da água eles acabam conseguindo interagir com essas cargas opostas que compõem essa substância, certo? A ligação covalente, né, que envolve o compartilhamento de elétrons e, consequentemente, compostos com características bem diferentes do que nós tínhamos na ligação iônica, né? Então, esses átomos eles são ligados covalentemente, né? Então, por meio de um compartilhamento de elétrons, e que esse compartilhamento ele se dá, pessoal, principalmente entre os compostos não metálicos, né? Nitrogênio, carbono, oxigênio, fósforo, enxofre, né? Diferentemente da ligação iônica, que ela acontece ela acontece entre os metais, que são essa maioria da tabela periódica, com os elementos não metálicos. Enquanto a covalente, ela ocorre aqui com os elementos não metálicos. E aí eu consigo fazer uma previsão, né? Consigo fazer uma previsão, não, consigo calcular o que a gente chama de caráter iônico de uma substância, por meio da diferença, por meio da diferença de carga existente, né? Na verdade, da diferença de eletronegatividade existente entre os dois elementos. E aí as características, né? Então, na ligação covalente, eu tenho uma variedade de pontos de fusão e ebulição, diferentemente dos compostos que são formados por ligações iônicas, que todos eles são sólidos à temperatura ambiente. Os covalentes, eles têm sólido, líquido e gasoso, né? Então, eu posso falar do gás metano, eu posso falar do hexano, que é líquido, e posso falar da sacarose, que é sólida, né? Então, eu não tenho um padrão de comportamento com relação ao estado físico dessas substâncias. Como ela não tem carga, elas são isolantes térmicos e elétricos, né? Ela tanto não carrega a ponto dela se tornar um isolante. E a outra característica é que as moléculas elas apresentam geometria definida,
que pode ser um tetraedro, que possa ser piramidal, que pode ser planar, e que, desde que obedeça, né, ela tem uma estrutura tridimensional, e essa estrutura tridimensional, ela surge em função do ângulo de ligação existente entre os átomos de carbono, né? E as ligações metálicas, que ocorrem entre os elementos metálicos. O que vai acontecer é que ninguém é de ninguém lá na ligação metálica, né? Por quê? Porque, na verdade, esses elétrons, eles ficam como se formasse uma nuvem eletrônica por cima dos polos positivos gerados pelos metais, né? Então, como é possível ter essa delocalização? Então, um elétron de um átomo de prata não precisa se ligar exclusivamente a esse átomo de prata. Ele pode se ligar ao outro, porque justamente porque ele tem essa mobilidade, né, em cima desses núcleos, vamos dizer assim, que são os prótons, né? Então, tanto que ele fala que é entre os cátions metálicos e seus elétrons. Os elétrons podem ser considerados pertencentes ao metal como um todo, então não tem uma identidade, diferentemente da ligação iônica, que o elétron foi doado pelo sódio e esse elétron foi recebido pelo cloro. Aqui não, né? Então, como fica essa nuvem, consequentemente, a gente não tem uma especificidade. O que tem são os números. Então, se eu tenho 20 prótons, eu vou ter 20 elétrons, né? Mas não significa que o elétron do próton 1 vai estar junto com o próton 1 e assim sucessivamente, certo? Então, o compartilhamento ocorre entre todos os núcleos metálicos que possuem valores iguais de eletronegatividade. Mesmo, pessoal, que eu seja uma liga metálica. O que é liga metálica? É quando a gente adiciona mais um metal naquela liga para que eu tenha uma melhora nas propriedades. Mas que não é o caso, que é o caso, na verdade, não haver um não reconhecimento, né? Então, os elétrons, eles se conhecem dos núcleos, né, de uma maneira geral. O fato dos elétrons estarem deslocados explica por que os metais são bons condutores. E quando um pedaço de metal é submetido à pressão externa, os cátions também escorregam uns pelos outros, e que isso faz com que eu tenha características muito específicas dos metais, que é o caso da maleabilidade e da ductibilidade. Lembrando que a maleabilidade é essa capacidade de eu dobrar um metal, né? E a ductibilidade é a capacidade de eu formar filme. Tanto que eu tenho filme de ouro, eu tenho filme de prata, filme de cobre, filme não, fio, né? Fio de prata, fio de cobre, fio de ouro, fio de aço, né? Então isso permite também o processamento de fios, né? E aquelas características gerais, né? São sólidos com ponto de fusão e ebulição elevados. Então, eles são sólidos à temperatura ambiente, com exceção de quem, pessoal? Quem é um metal que não é sólido? Qual é o metal que não é sólido? Mercúrio, Mercúrio. Qual que é o metal que é colorido? cobre, ouro, O cobre e o ouro. Isso mesmo. Então, pessoal, todos os demais são prateados, exceto no estado metálico, porque lembra que quando o metal ele é oxidado, ele pode ter cores variadas, certo? Tanto que o cobre mais um, ele, quando em solução aquosa, ele forma uma solução incolor. Mentira, pessoal. O cobre mais um e o cobre mais dois, né? Eles têm essas diferenças de um ser incolor, o outro ser azul. O caso do cromo, né? Que dependendo do estado de oxidação dele, ele pode ser verde, ele pode ser amarelo, né? E assim sucessivamente. Então, aqui nós estamos falando dos metais no estado metálico, que é carga zero, né? NOx zero. E aí, todos eles apresentam brilho, e os únicos dois que são coloridos é o ouro e o cobre. É possível, então, formar as ligas. Então, as ligas metálicas, elas
acompanham os materiais por eras, né? Tanto que eu tenho eras, na nossa evolução eu tenho a era do bronze, a era do aço, né? Porque foi um marco para uma determinada civilização. E os metais não são puros, então a maioria deles a gente encontra na forma de ligas metálicas, que é a junção aí de mais de uma liga. São soluções sólidas, onde eu tenho um metal dissolvido no outro. Lembrando que quando esses metais são fundidos, eu não consigo formar uma liga quando eu tenho simplesmente dois metais. Então, eu preciso passar pelo processo de fundição, eles passam para o estado líquido, faz uma homogeneização desses metais e depois resfria para o estado sólido novamente. Né? E aí, claro que a formação e a fabricação dessas ligas é para que a gente melhore as propriedades apresentadas por esses metais isolados, né? Sem a mistura de nada, certo? Então é um overview, pessoal, dessa composição mais fina dos, dos materiais, certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação? Podemos seguir então? Todo mundo enxerga, pessoal? Então, pessoal, agora a gente fala um pouquinho sobre os sólidos, que a gente chama a estrutura do sólido, que eu posso ter sólido cristalino e posso ter sólido não cristalino. Então, a gente começa a falar, pessoal, sobre os sólidos cristalinos. Então, veja que a gente está conversando ainda sobre a organização desses átomos para gerar esses materiais sólidos, que é um enfoque, que é o foco, na verdade, da ciência dos materiais, né? Então, um sólido cristalino é um sólido onde eu tenho átomos e íons ou moléculas que encontram-se em arranjo organizado, que a gente chama de retículo. Então, por que ele coloca que são átomos, íons ou moléculas? Porque esses sólidos cristalinos, pessoal, eles podem ser átomos, que a gente pode dizer que são os metais, eu posso ter íons, que eu posso dizer que são os compostos iônicos, né? E posso falar de moléculas que são os compostos covalentes. Então, um sólido cristalino, ele pode ser formado por esses três tipos de ligação. Porque o que vai me interessar, pessoal, não é o tipo de ligação, mas o modo pelo qual os átomos estão organizados. E aí, o modo pelo qual eles estão organizados vai fazer com que eu tenha retículo, né? Eles também possuem superfícies planas bem definidas, que a gente chama de face cristal. E cada face é formada por camadas ordenadas de átomos. Então, a gente tem nesses materiais sólidos cristalinos, os retículos, que nada mais são do que átomos e moléculas organizadas, que essa organização vão gerar superfícies planas, e que essa superfície plana a gente pode chamar de camadas, né? Então, aqui é um exemplo bem didático do que é. Então, eu tenho um cristal, e aí eu tenho um aumento dos átomos desse cristal. Então, por que ele coloca aqui, olha, cada bola, então, são os átomos organizados, e aí vejam que ele tem, não sei se vocês têm essa percepção, de que essa frente é um plano e que essa outra frente também é um plano.
Então, é como se eu tivesse uma organização de átomos, e aí, se eu fosse passar uma faca, vamos dizer assim, na junção desses átomos, sairia duas partes lisas e iguais. Então, e também, o que a gente vai ter? Que cada superfície, então, a gente chama de face, certo? E aí, essas fases ordenadas, elas vão gerar as camadas, certo? E eu tenho um sólido amorfo, que o sólido amorfo é aquele que eu não tenho uma organização ordenada como eu tenho aqui. Eu não tenho uma organização, um sistema de átomos ordenados, que também a origem deles pode ser simplesmente alguns átomos, íons ou moléculas, mas que eles se encontram desordenados, que é o caso do vidro e da borracha. Então, eles não possuem fases definidas, a menos que tenham sido moldados ou cortados, certo? Então, pela manipulação, eu consigo gerar sólido cristalino, por exemplo, a partir do vidro e da borracha, mas de maneira diferente eu não conseguiria. E aí, então, quando a gente fala dos sólidos cristalinos, pessoal, que é o que me interessa no momento, de pensar que esses sólidos, então, estão com as suas estruturas organizadas, a gente vai ter vários tipos de sólidos cristalinos, como eu já comentei com vocês. Então, os sólidos metálicos, né, que constituem cátion mantido unido por um par de elétrons, por um mar de elétrons, né? Os iônicos, pela atração mútua de cátions e ânions, os sólidos reticulares, que constituem átomos ligados aos seus vizinhos covalentemente, né? Posso ter sólidos moleculares, que é o conjunto de moléculas discretas mantidas por forças intermoleculares, né? Então, no caso dos sólidos metálicos e dos sólidos iônicos, a gente consegue visualizar bastante isso, porque é a aplicação da própria definição das ligações químicas que compõem esses compostos, né? Mas os sólidos reticulares e os moleculares já têm um princípio diferente, né? Então, dos reticulares de um átomo está ligado a outro átomo covalentemente, né? Por uma interação eletrostática, né? De compartilhamento de elétrons. E os sólidos moleculares, né? Então, um conjunto de moléculas que estão juntas pelas forças intermoleculares. E aí, então, o que vai acontecer? Essas forças intermoleculares entre os átomos é que vai predizer também a fase da matéria. No momento, para nós, está interessando só os materiais no estado sólido, mas é claro que eu posso ter líquidos e gases, né? Então, muitas substâncias têm mais de um estado sólido com diferentes arranjos de seus átomos e moléculas. Então, que é uma forma desses átomos se organizarem. Então, eu posso ter cloreto de sódio não cristalino e ter cloreto de sódio cristalino. O que vai depender? O modo pelo qual esses arranjos de átomos ocorreram, certo? E, na verdade, pessoal, é bem visível, né? Então, quando a gente tem pedras preciosas, acho que vocês viram lá em mineralogia, né? Quando eu tenho pedras preciosas, essas pedras elas formam cristais que nada mais são do que estruturas organizadas. E aí depois passa por um tratamento de polimento, de lixamento, né? Então passa por alguns fenômenos físicos, né? Para deixar ela na forma mais apresentável possível e, claro, na forma mais cara possível, né? Então, essas pedras, elas têm essa estrutura organizada. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso em mineralogia com o Décio, o semestre passado? Né? Então, na verdade, quanto mais organizado, melhor, né? Isso. E qual que é a diferença aí, Natan? Se eu não me engano, o diamante
ele ser diamante mesmo, né, tem que ter uma estrutura interna cristalina, tem que ser inorgânico, é, tipo assim, demora milhares e milhares de anos para ser formado. Era essas características que eu lembro mais, né? Então, que Mas base. tem, mas tem uma diferença entre, se eu não me engano, tem uma diferença entre a estrutura do cristal, né? A diferença do cristal para um diamante. É que no caso do diamante, ele é formado por átomos de carbono, né? E aí a organização dele é que vai fazer com que tenha a característica de um diamante, né? A estrutura geométrica, né, dos átomos que compõem, que é diferente do grafite, que é diferente do nanotubo de carbono, que é diferente do grafeno, né? Então veja que todos eles são sólidos, mas o modo pelo qual eles se organizaram geraram propriedades diferentes, certo? Então, pessoal, quando vocês forem pedir um anel de presente, fala que você quer diamante. E aí você pode falar, mas é tudo igual, né? Só está organizado de uma maneira diferente, né? E isso cabe no caso do carbono e do grafite, serve também para outras rochas. O Nathan colocou que os cristais têm que ter superfícies planas e lisas, né? Na verdade, é porque essa organização, né, da formação da face e depois da formação da camada, certo? E a força, então, o que rege é, esses, esses átomos, isso, Natan, tem a geometria definida. Tanto que consegue falar sobre essas estruturas, né? Consegue definir quais são essas estruturas, essas geometrias de cada tipo de substância, né? Então, aqui as forças intermoleculares que atuam, né, nos sólidos. Então, uma delas é bastante intensa, que é a força íon dipolo, que é onde ocorre o processo de hidratação e solvatação no caso dos compostos é, covalentes, né? Então, essa solvatação, o polo positivo da água vai atrair o polo negativo, que daí não é polo, é carga, né? Do outro íon. E aí, consequentemente, promove esse processo de separação. Essas forças, elas podem ser de intensidades diferentes, né? Então, eu tenho forças do tipo de polo, que apresentam situações de carga parcial, né, das moléculas, e, consequentemente, essas cargas vão atrair as cargas opostas. Elas são fracas quando eu comparo uma relação íon-dipolo, né? Por quê? Porque, na verdade, ou íon-íon. Por quê? Porque a intensidade da carga ali presente é muito mais intensa, né? As forças de London, que são as forças mais fracas existentes, que no caso não existe no sólido, né? Existe só nos gases, praticamente, ou em alguns líquidos de ponto de fusão e ebulição baixo, né? E aqui, então, uma tabela, pessoal, que reflete, né, o tipo de interação existente entre eles e o ponto de fusão e ebulição. Então, a gente vê, no caso, os gases nobres, né? Então, todos eles gases a temperatura ambiente, os halogênios, que a gente tem aí um ponto de fusão e um ponto de ebulição baixíssimo também, né? Aqui pensando nos gases. E depois o que a gente chama de haletos de hidrogênio, também com os pontos de fusão e ebulição bastante baixos. E nas espécies inorgânicas, né, pequenas, então a gente vê a interação muito baixa entre as moléculas, tanto que o ponto de fusão e ebulição deles também é baixo, e isso se agrava ainda mais quando a gente tem os compostos orgânicos de uma maneira geral, certo? As pontes de hidrogênio, que já é uma velha conhecida,
né? Então, eu tenho aí os polos gerados pelas diferenças de eletronegatividade existentes na ligação oxigênio e hidrogênio. Então, esses polos gerados, eles vão atrair o polo oposto de outra molécula, né? E aí nós vimos a propriedade da tensão superficial, né, e da própria densidade, que é em função, pessoal, de que uma única molécula de água ela só consegue se ligar com outras quatro, né? Porque muitas vezes a gente pensa que quem chegar perto ali vai atrair, mas na verdade não é isso. Se aproxima de uma maneira organizada, pensando nos polos positivos e negativos existentes na própria molécula. E umas comparações, né? Então eu posso ter íon de polo permanente, posso ter íon de polo induzido, que o próprio polo do íon pode induzir essa separação de cargas, né, de polo permanente, duplo permanente de polo induzido, de polo induzido, de polo induzido. Que aqui, pessoal, nessa ordem a gente praticamente tem um decrescimento da intensidade dessas interações intermoleculares. E aqui o metal ficou fora. Não ficou, pessoal. Na verdade, então, o que a gente vai ver? A gente vai ver agora a organização desses sólidos, baseado no tipo de interação intermolecular que existe entre eles, o tipo de ligação existente entre eles. Então, a gente começa a aprofundar um pouquinho mais nessas características. Então, nós sabemos que os metais são cátions de um elemento que estão ligados por uma interação com o mar formado pelos elétrons que eles perderam. Por isso que não tem uma identidade do núcleo de um, só vai se ligar com o elétron que era dele. Não teve como, né? E então a gente tem essa representação esquemática, né, dos positivos e os elétrons na forma de mar. E por que os metais, pessoal? Porque os metais, muitos deles, a maioria deles são cristalinos. Então, como que ocorre essa organização, né? Então, uma representação normalmente é feito na forma de esferas cátion, né? E aí vai ocorrendo o que a gente chama de empacotamento, que são as esferas empilham-se de uma maneira para ter a menor perda de tempo. Então, aqui tem dois exemplos bem clássicos, né, de figuras que representam a face do sólido, e um exemplo que é o empilhamento de frutas, né, que é algo bastante semelhante, com guardadas as proporções, né, de intensidade de força, mas a gente tem aí algumas semelhanças, certo? Pessoal, eu só preciso pegar uma água, 2 minutos, e já volto aqui.
Pronto, pessoal. Desculpa a saidinha. Quase que ocorre um desastre aqui. Que eu levantei da minha mesa com o fone no ouvido e esqueci que eu estava com ele, quase que eu arrasto tudo aqui. Mas enfim, voltamos. Quando a gente fala, então, dessa organização cristalina, pessoal, cabe aquela definição, né? Então, dos átomos organizados, a formação das faces e a formação das camadas, certo? Então, acaba exemplificando dessa maneira, como esferas mesmo. E aí, com isso, os átomos eles vão se organizando, formando essas estruturas. E cada uma dessas estruturas, pessoal, elas possuem o que a gente chama de empacotamentos. Então, existe organização de acordo com o tipo, de acordo com o tamanho do átomo, de acordo com o modo que ele se encaixa. Então, existem 13 definições de estruturas geométricas que se formam entre os metais, né? Então, aqui no caso, para exemplificar, a estrutura hexagonal de empacotamento compacto, que é chamada de HCP. Não sei se o Décio falou sobre isso, se ele especificou o tipo de geometria e de estrutura que existia, pessoal. Ele colocou alguma coisa sobre isso? Tipo de estrutura, sim, professora, mas eu lembro dele ter falado de empacotamento, não. Certo, mas não definiu o nome das estruturas? É, estrutura, no caso, seria a estrutura geométrica, né? Octaédrica, romboédrica. Uhum, Era isso daí que ele comentava, né? Em cada mineral lá tinha uma estrutura definida, né? Uns tinha certo. octaedro, Uhum, romboédrico. uhum, Era isso daí que ele falava. certo. Bom, mas então aqui o caso desse tipo de estrutura, que é HCP, né? Então, o que que a gente tem? A gente tem os átomos organizados no que a gente chama de padrão ABABAB, né? No que consiste? Que cada esfera tem 3 vizinhos mais próximos do plano de baixo, 6 no próximo plano e 3 no de cima. Então, vocês acompanham a seta aqui que eu mostro? Então, eu tenho um átomo que ele é rodeado por 6 átomos diferentes. Então, ele pode ser tocado por 6 átomos diferentes. Depois, no de cima, por 3. E aí que, por sua vez, esse 3, ele pode ser tocado por outro que está rodeado por 6. Então, por que é o padrão ABAB? Porque eu tenho um plano A, que é o átomo com 6 vizinhos, um plano B, que é formado por um arranjo de 3, e depois o A novamente, que é um arranjo de 6. Então, é como se a gente conseguisse encaixar esses átomos. Vocês conseguem, pessoal, utilizar a criatividade da química e enxergar esses planos e essa organização de átomos? Conseguem fazer isso, pessoal? Enxergar a dimensão assim, professora? Como assim? Isso, isso, enxergar a dimensão. Consegue visualizar isso no metal? Que um metal ele pode ter essa organização das esferas? Não é muita viagem. No caso, assim, a gente teria que imaginar, tipo, esses átomos organizados, tipo, em 3D, para a gente ter a ideia como que seria? Isso, né? Porque lembra que isso daqui é uma face, isso daqui é outra face, isso daqui é outra face. E que essas faces, elas são formadas por esses planos organizados. Então, o que que a gente vê? Que nesse tipo de estrutura hexagonal de empacotamento compacto, o número de coordenação é 12, né? Por quê? Porque, na verdade, é um número de vizinhos. Então, que permite ter esse padrão.
Então, por exemplo, magnésio e zinco são metais que cristalizam dessa forma. Então, cada uma dessas esferas seria um átomo de cada um desses metais, que depois tem um outro plano que eu tenho os mesmos metais, e o outro plano que eu tenho o mesmo metal. Então, é impossível impactar esferas idênticas com um número superior de coordenação maior que 12, porque o máximo que um átomo igual pode tocar com outros átomos é 12. No caso, se esses átomos são diferentes e são de tamanhos diferentes, esse número de coordenação ele pode variar. Porque daí, se eu tenho uma grande diferença no tamanho dessas esferas, eu vou ter pontos de contato em menor quantidade. E aí o número de coordenação diminui. Certo? Um outro tipo, pessoal, é uma estrutura cúbica de empacotamento compacto, que aí é o outro padrão. O padrão é A, B, C. Então, eu tenho envolvido 3 tipos de planos diferentes. No caso do modelo anterior, a gente tinha 2 planos diferentes. Nesse caso aqui, do cúbico, eu tenho 3 planos diferentes. Então, o que caracteriza esse plano? Que a esfera da terceira camada, nas depressões da segunda, que não está diretamente sobre a primeira. Então, veja, eu tenho uma camada A, tenho uma camada B, que essa camada B, ela que vai ter uma camada C, que essa camada C, ela toca na camada B no tipo de intervalo que é gerado pela organização da B. Por isso que ela coloca a terceira camada, está na depressão da segunda, que não estão diretamente sobre a primeira. E aí isso acaba tendo uma sistemática, né? Então, cada esfera tem 3 vizinhos mais próximos do plano, 6 do próximo plano e 3 do plano de cima. Se a gente for pensar aqui na minha camada B. Então, ela tem 3 de cima, tem 6 de baixo. Então, o número de coordenação também é 12. E aí, alumínio, cobre, prata e ouro tem uma cristalização dessa maneira, certo? Que isso é característica do tipo de átomo, né? Então, é impossível empacotar esferas idênticas com número de coordenação maior que 12, né? Então, o que vale para a estrutura anterior, vale para essa estrutura cúbica também. E aí o que acontece é que quando eu tenho a organização dessas esferas nos metais, pessoal, o que acontece, a gente diz que forma buracos nos retículos. O que é o buraco no retículo, pessoal? O buraco no retículo é justamente aquele espaço que fica da união das esferas. Então, o que a gente tem? Eu tenho a união das esferas, só que elas não são como quadrado, né? Então, se eu colocasse do lado um quadrado e o outro quadrado, as duas faces, elas se tocariam em 100% dos pontos. No caso da esfera, não é isso que acontece. Como ela é esfera, ela vai ter só um ponto que vão tocar, né? E aí, imagina que eu tenho mais 2 esferas em cima, então, entre elas vai gerar um buraco. E aí, então, chama buraco nos retículos. Que pode acontecer de eu produzir uma liga metálica, e aí uma liga metálica com um átomo menor, e esse átomo menor se encaixa justamente nesse buraco de retículo. Então, ele não altera a organização desses átomos e ainda tem a capacidade de mudar as propriedades desse metal, certo? Então, mesmo as esferas rígidas não ocupam todo o espaço do cristal, porque formam esses buracos reticulares. Avaliar o espaço ocupado é calcular a fração do volume do todo que não está sendo ocupado. Então, é possível fazer um cálculo do volume total das esferas com relação ao volume do cubo gerado, né? Que aí essa relação vai me dizer o quanto de espaço que eu tenho entre esses átomos,
né? Então, imagina uma caixinha na forma de cubo e eu vou encher ela de bolinhas de gude. A bolinha de gude, ela ocupa todo o volume do cubo? Ocupa, pessoal? Todo mundo já teve uma caixinha de bolinha de gude? Sim ou não, pessoal? Como vocês são mais novos, todo mundo teve uma caixinha de bolinha de gude? Todo mundo sabe o que é bolinha de gude? Que são aquelas bolinhas de vidro, né? Então, normalmente, a caixinha não. Mas qualquer caixinha, onde que você guardava suas bolinhas, Amanda? Ai, que bom. Numa latinha? Serve, né? Mas aqui, como a nossa estrutura é cúbica, vamos pensar que a embalagem dessas bolinhas de gude a embalagem é uma caixinha cúbica, né? Então, mesmo a sua latinha, Amanda, quando você colocava essas bolinhas lá dentro, o que que acontecia? Sobrava espaço, porque ela não consegue, uma não consegue tocar inteiramente sobre a outra. Qual que é a pergunta, Natan? Mas os outros átomos só conseguem ocupar o espaço superficial da estrutura e o espaço interno não? Então, se o tamanho do átomo for pequeno, ele consegue usar esse buraco vazio, não Assim, superficial. Ele tipo consegue assim, penetrar nesse buraco. que nem nessa estrutura da figura aqui. Os Hum. outros átomos eles só conseguem ocupar o espaço que fica superficial, né, nesse retículo superficial, ou o retículo interno também eles conseguem penetrar e ocupar também? Interno também. Porque o que, que vai acontecer? Para eu montar, para eu produzir uma liga, o que, que eu tenho que fazer? Eu não tenho que passar o meu material sólido para o estado líquido? E Sim. aí, quando ele entra, ele passa para o estado líquido, eu quebro essa estrutura. E aí eu adiciono outro metal e depois resfria. E aí, quando ele resfria, esses metais menores, eles não ficam só na superfície, né? Eles se encaixam dentro desses buracos, certo? Ele se reorganiza, então, Se todos os reorganiza. átomos. Porque é a característica desses metais, de serem sólidos cristalinos. Então, eu resfriando, eu aquecendo e resfriando, eles vão se organizar, certo? Entendi. Então, pessoal, além disso, eu consigo fazer um cálculo de prever o espaço ocupado por esses átomos e, consequentemente, o espaço vazio. Como que eu faço isso? Lembra lá da caixinha? Então, eu calculo o volume total do cubo e calculo o volume total das esferas. E a relação entre eles vai me dar essa relação de espaço ocupado. Então, no caso aqui, essa relação desse exemplo, né, é de 0,74, né? Então, 74% do espaço é ocupado por esferas e 26% é considerado vazio, que são esses espaços que ficam entre as esferas. Então, isso vai depender do quê? Vai depender principalmente do raio atômico do átomo envolvido. É adimensional, porque é uma relação entre os dois volumes, Natan. Então, por isso que ele não tem unidade de medida. Então, a leitura que a gente faz é essa, que 74% é ocupado e 26% é vazio. Então, o que, que ele coloca? Que a estrutura HCP, né, que é essa primeira que a gente fez, tem a mesma fração de espaço ocupado em função da coordenação 12. Os buracos nos retículos são importantes porque podem ser preenchidos por outros átomos e formar as ligas. E aí, consequentemente, mudar completamente a propriedade dessa liga, né? Isso é uma relação de volumes das esferas e do cubo, certo?
Então, os metais, de uma maneira geral, têm estruturas de empacotamento compacto, com átomos empilhados, em um arranjo hexagonal ou cúbico, que é esse daqui, ou que é o HCP, ou o CCP, certo? É o mais comum entre os metais. Então, átomos compactamente empacotados, tem número de coordenação 12, então podem um átomo tocar no outro em 12 pontos. E alguns metais têm estruturas cúbicas de corpo centrado e estruturas cúbicas primitivas são raras, né? Então, o que vem a ser isso? É o fato da gente poder produzir essa estrutura de corpo centrado, como se não fosse algo original desse material. Não sei se fica claro, né? Então, os metais cristalinos, então, de uma maneira geral, eles apresentam esses dois tipos de estrutura, certo? E aí, com isso, pessoal, a gente vai ter propriedades variadas, né? Então, nós já falamos da condutibilidade, que é a facilidade do material conduzir corrente elétrica, que essa é uma das grandes utilizações dos metais, né? Então, os metais, eles são recursos naturais e eles têm uma gama de aplicação e uma gama enorme de aplicação, mas muitas delas são utilizando essa capacidade de conduzir calor, de conduzir eletricidade, certo? Uma outra característica é a resistência elétrica, que é o inverso da condutibilidade, né? E aí, lembrando que eu tenho os metais como condutores eletrônicos, no qual a condutividade diminui com o aumento da temperatura, né? Tenho alguns metais que eles podem ser semicondutores, substância no qual a condutividade aumenta com o aumento da temperatura. Então, veja que é um comportamento inverso, que é uma aplicabilidade alta desse tipo de material. Os isolantes que não conduzem nenhuma. E a gente tem ainda o supercondutor, que são sólidos com resistência zero à corrente elétrica, né? Então, que normalmente são formados por ligas metálicas e muitos deles de acordo com o tipo de material, baseado nesse conceito do metal e do semicondutor, de trabalhá-los em baixas temperaturas ou altas temperaturas, certo? No caso dos metais, eles são condutores. E aí, por que isso, pessoal? Porque, na verdade, o que a gente tem? Os elétrons, então, eles precisam fluir, né? Para que a gente tenha condução. E aí, o que acontece é que, dependendo do tipo de metal, os elétrons se localizam em bandas de valência e bandas de condução. No caso dos materiais condutores, eu não tenho um espaçamento entre a banda de condução e a minha banda de valência. Muito pelo contrário, em alguns casos eu posso ter até uma intersecção entre elas. No caso já dos semicondutores, que conduzem parcialmente, o que a gente tem? A gente tem a banda de condução e a banda de valência com um distanciamento. Então, eu gero o que a gente chama de uma banda proibida, ou então um gap, né? No qual o elétron ele não passa. E aí ou não fica. Então, o que tem que acontecer é que os elétrons da banda de valência eles têm que seguir, ou de alguma forma, ir para a banda de condução. Por isso que eles são semicondutores. Então, eu preciso de um efeito para que esse material ele se torne condutor. Então, o que tem que acontecer é romper essa banda proibida, que ela é enorme nos materiais isolantes e que, consequentemente, então, os elétrons de valência eles não conseguem atingir essa banda de condução. Por isso, eles não conduzem, certo? Então, a gente tem toda a relação de ocupação da banda de valência e da banda de condução para
que define, na verdade, se um material ele vai ser condutor de eletricidade ou não, certo? Outras propriedades, o brilho, né? Então, nós sabemos que todos os metais possuem brilho, independente da cor, né? Então, nós vimos que ouro e cobre não são prateados, mas eles apresentam brilho, certo? Então, a gente sabe que o brilho também, pessoal, é em função da mobilidade eletrônica, né? Então, da interação da luz com os elétrons livres. E aí, consequentemente, isso reflete em brilho. Isso resulta o brilho, né? A maleabilidade, ductibilidade, também é em função dessa interação, né? Que eles falam que não tem um caráter direcional, porque o elétron ele pode ser empurrado sem esforço. Por isso que uma força pequena que nós aplicamos, o metal amassa, né? Ele entorta e, consequentemente, é em função dessa mobilidade. E ele fala que ele é uma mobilidade sem esforço, né? E não tem uma direção qualquer. Tanto que você pode amassar um pedaço de metal nas mais variadas direções que, vamos dizer assim, que o elétron vai se esparramar e permitir essa deformação. Uma deformação que ela pode ser permanente ou uma deformação que pode ser elástica, né? Então, de você aplicar essa força e depois, quando você deixa de aplicar essa força, ela volta para o seu estado normal, né? E as ligas, né? Então, que também são importantes, são misturas, né, de mais de um metal e que eu posso ter ligas homogêneas, que são átomos de elementos diferentes que estão distribuídos uniformemente, e ligas que a gente chama de heterogêneas, que são misturas de metais de faces cristalinas diferentes, né? Que isso também vai trazer consequência para o tipo de propriedade do metal. Mas que isso daqui, pessoal, se ela é uma liga homogênea, se ela é uma liga heterogênea, a gente não consegue definir a olho nu, certo? Então a gente define em função da propriedade desse material mesmo. E as mais variadas utilizações. Então aqui nós temos dois exemplos de aço, que no caso do aço, pessoal, a característica dele é ter na composição ferro, né? E aí, então, o que a gente faz é misturar outros elementos para melhorar as características desses aços. Então, eu posso ter o aço de composição de 98,5% de ferro, de ter carbono, e posso ter traços de silício, enxofre e fósforo. Então, veja que o aço comum, ele tem elementos não metálicos envolvidos e muda completamente a propriedade do material. Olha aqui, a propriedade tem mais resistência à tração do que o ferro puro. Melhorou a tração. Aplicação em peças metálicas que sofrem tração elevada, principalmente em estruturas metálicas. O aço inoxidável, a composição, ele já tem um aço, esse daqui, em 74%, e depois foi adicionado cromo e níquel. A propriedade principal é que ele não enferruja. Por que ele não enferruja? Porque ele tem uma menor quantidade de ferro. E o tipo de metal não permite que ocorra uma reação de óxido-redução e que o material, né, no caso o ferro, sofra uma oxidação. Tanto que o aço inoxidável ele é recomendado como um material inerte para os mais variados fins, né? Então, desde uma cozinha, né? O ideal é utilizar os utensílios de aço inox, ou até mesmo em lugares que manipulam o alimento, que obrigatoriamente mesa, utensílios, precisa ser de aço inoxidável. Por quê? Para que não tenha uma interação do meu alimento com a embalagem que o contém ou do recipiente que ele está sendo preparado, né? Um outro exemplo que não sei se é da época de vocês, que é a amálgama odontológica, que é uma liga metálica
né, que a amálgama odontológica, pessoal, era utilizada para fazer obturação de dente. Então, dente cariado, retirava a cárie e fazia amálgama, que é metal, né? Então, não sei se vocês pegaram um pouco ainda dessa fase da amálgama, mas hoje é tudo resina, né? Que, na verdade, tem um efeito de qualidade e tem também um efeito estético, já que a resina ela fica da cor do dente. Enquanto as amálgamas odontológicas, pessoal, formada por metais. Então, consequentemente, a pessoa abria a boca, dava para ver, né? Porque o metal tem brilho. Então, consequentemente, aparecia isso. A composição: mercúrio, prata, estanho, cobre e zinco. E aí, passado um tempo também, eles acreditam que o mercúrio presente na amálgama pode ter um efeito acumulativo no nosso organismo, que eu acho difícil, pessoal, pelo fato da estabilidade do mercúrio e dos outros metais que estão envolvidos, né? Então, como propriedade, baixo coeficiente de dilatação, que é perfeito, né? Porque ele fica lá no encaixe do dente. Se ele sofrer de dilatação, ele vai se movimentar e pode quebrar o dente, né? Resistência à oxidação, por isso que eu não acredito muito na contaminação do mercúrio, para quem tem amálgama odontológica, né? Quem utiliza como forma de obturação, e a alta maleabilidade, certo? Aplicação usada em obturações. O latão, que foi uma revolução, né, de metal, a composição é cobre e zinco, a propriedade fácil de moldar, flexibilidade, boa aparência, e o latão, então, ele é utilizado até os dias de hoje. Produção de tubos, armas, torneiras e instrumentos musicais. O ouro 18 também é uma liga, composição de ouro, prata e cobre, né? Como propriedade principal, dureza, inércia química, aparência de brilho, que são excelentes. Manufatura de joias e de peças ornamentais. Por quê, pessoal? Porque o ouro 24, que a gente diz que é o ouro puro, ele não tem essas características, né? Então, adiciona-se alguns metais para que a gente melhore essa possibilidade de manufaturar, de mexer. O níquel cromo, outra liga de níquel com cromo, propriedade, condutividade elétrica baixa e elevada dureza, aplicação nas resistências de ferro elétrico, chuveiro elétrico e assim por diante, né? Então, é aquela espiral que tem dentro dos chuveiros elétricos. E depois, uma liga de metal fusível de bismuto, chumbo, estanho e cádmio, né? Apresenta baixo ponto de fusão em relação aos metais puros. E por que ele é utilizado como fusível, pessoal? Por que essa liga, que tem ponto de fusão baixo, é utilizada para fazer fusível? Alguém tem ideia? Porque todo mundo sabe para que usa o fusível, pessoal? Para não deixar queimar o aparelho. Uhum. É uma medida protetiva. E por que ele não deixa queimar o aparelho? Ele atrai a carga para si. Não. Ele vai estar, pessoal, no mesmo caminho do equipamento. Então, o que vai acontecer? Se está passando uma corrente muito alta, lembra que a corrente ela é transformada em aumento de temperatura. E aí ela vai passar primeiro pelo fusível antes de chegar no equipamento. E aí, se essa corrente é muito alta, o que vai acontecer? A temperatura vai estar elevada, essa liga vai fundir, vamos dizer assim, interrompe a passagem de corrente elétrica. E aí, com isso, ela protegeu o equipamento. Certo?
Então, é uma medida de proteção mesmo. Fica claro? Pelo menos esse tipo de fusível, tá, pessoal? Entendi. Ficou claro, Natan? Sim, que daí, que nem você disse, ela se funde, né? E não deixa passar a corrente, por isso que não. Isso, porque daí ele quebra o circuito. E aí protege o equipamento. Então, é muito Entendi. comum de queimar o fusível em período de tempestade, né? Por quê? Porque, na verdade, ele tem essa capacidade de se romper e interromper a passagem de corrente elétrica. E depois aqui, pessoal, uns modelinhos de liga, né? Então, ligas de substituição, que quando tem a mistura aí dos dois tipos de átomos de mesmo tamanho, né? Então, lembra que forma a nuvem de elétrons e ele acaba não distinguindo que elétron é qual, né? Na verdade, que átomo é qual, né? Então, é possível esse tipo de substituição quando eu tenho uma diferença de tamanho entre os átomos de mais ou menos 15%, né? Como se uma ocupasse o lugar da outra. E aqui a liga intersticial, que é gerada daquele tipo de empacotamento, né, que fica os buracos, né? Então, quando os metais compõem, tem uma diferença de tamanho grande, então os átomos menores ocupam espaços vazios pelos átomos maiores, que a gente diz que são posições intersticiais, né? Ou então aquilo que a gente chamou de buraco reticular, né? Então, é o meu metal A, que vai ter o meu metal B, e por fusão e resfriamento, ele ocupa os, os buracos, certo? Então, pessoal, tudo isso é pensando no metal como um sólido cristalino. Então, eu acabei falando para vocês dessas duas formas de organização, porque são as duas organizações que estão presentes no metal, que é a maioria que aparece nos metais. Mas lembrando que existem outras formas de organizações estruturais, certo? Alguma dúvida, pessoal? Então, lembrando que esse tipo de organização é que vai gerar aquelas propriedades que nós falamos aqui, seja a propriedade elétrica até as propriedades comuns, né, de brilho, maleabilidade, ductibilidade, que é uma característica dos metais que a gente aprende desde sempre, certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Podemos seguir, então? Então, eu vou parar essa apresentação para eu pegar outra. Então, só um minutinho.
Tá tudo mutado, pessoal, desculpa. Eu achando que vocês não queriam conversar, né? Todo mundo enxerga, pessoal, a apresentação? Sim, então tá bom. Bom, então, pessoal, voltando, né, a falar sobre a estrutura do sólido, então os sólidos metálicos que a gente já viu, e agora a gente vai falar sobre os sólidos moleculares. E o que representa esses sólidos moleculares, pessoal, são os polímeros, né, que é um material super importante na área de ciências dos materiais, e também é um material muito importante no nosso dia a dia. Porque hoje, se a gente olhar as coisas que estão em volta, a gente vai ver que muito é polímero. Vocês podem fazer olhar aí ao redor de vocês. Então, nós temos a caixa do computador, nós temos o teclado do computador, que é outro tipo de plástico. Eu tenho a garrafa que eu estou tomando água, que é de plástico. Eu tenho o revestimento do meu mouse, que é de plástico. Eu tenho a capinha do meu celular, que é plástico. Eu tenho o adesivo que está ligado no meu computador, que é plástico. Eu tenho a parte externa do meu carregador, que é um tipo de plástico. Eu tenho o carregador do meu computador, que ele tem o fio, né, que ao longo desse fio ele é formado por materiais poliméricos diferentes. Então, pessoal, dá para a gente dizer que 70% do que está no nosso dia a dia e facilitando a nossa vida são materiais poliméricos, por incrível que pareça. E qual que é o grande problema disso? É que muitos desses materiais poliméricos, eles são originários do petróleo, né? Então, como matéria-prima, o petróleo e, consequentemente, então, é uma possibilidade de que em algum momento terá que ter mudanças, né, em função da própria matéria-prima. Então, quando a gente fala de polímero, pessoal, que na verdade são esses materiais plásticos que estão no nosso redor, eles são grandes moléculas orgânicas, formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E são macromoléculas, né? São moléculas muito grandes, constituídas do que a gente chama de unidades moleculares que se repetem, que são os monômeros. Por isso que todo polímero ele é poli. Então, o policloreto de vinila, o polietileno, o politerafitalato, o poliestireno. Então, todos esses polis é por quê? Porque, na verdade, eu tenho uma molécula pequena que vai uma molécula pequena que vai se unir para formar essa grande molécula, né? Então, os monômeros, eles são essas unidades que se repetem ao longo da cadeia. E esses monômeros, eles são moléculas estáveis, que existem, né? Então, do polietileno, a gente tem o etileno, que é uma molécula estável. Então, se ela é estável, por que ela quis se transformar em polímero? Porque ocorreu uma reação de polimerização, né? Então, aconteceu um mecanismo reacional, né, adequado, para que esse monômero se agregue a outro monômero. Claro que energeticamente isso é favorável, porque senão o monômero também ele não ia querer saída dele para uma situação que não é confortável. Então, lembra que as reações ocorrem sempre visando uma perda de energia. Então, certamente, pelo processo de reação de polimerização, o que acontece é esse mecanismo para promover o processo de polimerização, né? E aí, claro que quanto mais a gente conhece essas reações de polimerização, ou de transformação de polímero também, a gente pode aprimorar as propriedades desses materiais. Aprimorando as propriedades, a gente aprimora também as aplicações. E, consequentemente, então, surge essa gama imensa de materiais poliméricos que estão presentes no nosso dia a dia, certo? Que quem tem, eu
coloquei dos exemplos que estão aqui no nosso redor, pessoal. Até uma reguinha acrílica dobrável aqui, ela é material polimérico. Pessoal, mas quem tem essas unhas de gel, né, também é material polimérico, certo? Bom, então, aperfeiçoamento e surgimento de materiais, novos materiais, né? Aí, com isso, eu posso ter materiais poliméricos naturais e sintéticos, então, carboidrato, proteína, o látex, as sedas, fibras, o cabelo, né? Todos eles polímeros naturais. Então, lembra, macromolécula com unidades que se repetem. Sintéticos, o couro sintético, o nylon, a borracha, os plásticos de uma maneira geral, né? Todos eles de matéria-prima sintética, que vão gerar outros polímeros, né? Que são polímeros, na verdade. Então, no caso aqui dos plásticos, é aquela listinha que eu falei para vocês, de ter o poliestireno, polietileno de alta densidade, de baixa densidade, né? De ter o poliestireno, que é o isopor, de ter o policloreto de vinila. Então, todos esses materiais sintéticos, cujo monômero é derivado do petróleo. E as aplicações são imensas, né? Então, fibra de tecido. Então, hoje a gente tem o nylon, que é uma poliamida. A gente tem a microfibra, que é um poliéster, né? Mistura de tecidos. Eu tenho fio de tecido feito de PET, né? Que é o politeraftalato, né? Então, de ter já tecidos com esse tipo de fio, e não fio natural, como o algodão, por exemplo, né? Ou a seda. Para fins de mobiliário, então, cadeira, mesa, sofás, utensílios plásticos, de tudo que a gente possa imaginar. As tintas de parede, pessoal, à base de látex, né? Brinquedos, escovas de dente, borrachas sintéticas para pneu, né? E, na verdade, daria para a gente ficar listando aqui a noite toda as aplicações inúmeras, né? Que aqui eu coloquei aplicação, pessoal, no dia a dia, mas, na verdade, eu tenho aplicação na construção civil, eu tenho aplicação na medicina, eu tenho aplicação na própria química, né? Quando eu produzo uma membrana de poliestireno, por exemplo, né? Então, as aplicações, elas são muito grandes. E aí, o que são essas macromoléculas, né? Então, compostos que, se ela é macromolécula, ela vai ter uma massa molecular, um peso molecular bastante alto, né? Que isso é conseguido por essas unidades que se repetem, né? Tem os naturais orgânicos e os sintéticos orgânicos, como a gente já falou, mas eu tenho também alguns naturais inorgânicos, que aqui tem uma controvérsia, né, de alguns autores, mas que ele coloca o diamante, o grafite, a sílica como materiais poliméricos inorgânicos naturais, né? E sintéticos quando eu tenho o ácido polifosfórico, por exemplo, ou um outro que é policloreto de fosfonitrila, né? Então, que são compostos inorgânicos, macromoléculas, com algumas unidades que se repetem, e eles acabam definindo como materiais poliméricos, né? Mas a raiz, né, pessoal, do material polimérico é como substância orgânica, né? Então, não enquadraria os ácidos polifosfóricos, o policloreto de fosfonitrila, o diamante, o grafite. Então, considerando a definição clássica de que polímeros são compostos orgânicos, então esses naturais inorgânicos ou sintéticos, eles acabam não participando, certo? Não entrando nessa definição. E aí a gente tem as reações de polimerização, que na verdade, pessoal, os monômeros, eles têm, como que eu vou explicar? Eles possuem partes ativas, vamos dizer assim. Deixa eu usar um termo.
né, são estáveis, né? Os monômeros são estáveis, mas eles são passíveis a reações. Então, eu falei para vocês que um dos monômeros que é muito utilizado é o etileno, que é o CH2, né? Na verdade, é o CH2 dupla CH2. Vocês já viram muito na orgânica que esse CH2 ele pode sofrer uma saturação por meio de uma reação de hidrogenação. Então, ele pode se transformar em outra coisa. Então, os monômeros, pessoal, eles possuem essa possibilidade reacional. Então, no caso, o etileno, ele é utilizado como monômero. Mas o que acontece ali? Ele tem aquela dupla ligação. Então, eu posso promover a quebra dessa dupla ligação e aí ir fazendo adição de outros monômeros. E aí, do centro para fora, eu vou ter o rompimento dessa dupla ligação e aí eu vou adicionando o monômero e à medida que a cadeia vai aumentando pela saturação dessa ligação. Então, no caso, eu posso ter reação que conduz à formação, né, que são as reações de polimerização, posso ter cabeça-cauda, posso ter cabeça-cabeça, posso ter cauda-cauda, que são alguns mecanismos reacionais. Então, ele exemplificou aqui com um derivado do etileno. Por quê? Porque ele colocou o radical aqui, né? Que esse radical pode ser um anel benzeno, que aí pode ser um grupo CH3, mas o que me interessa é que ele tem essa dupla ligação que é passível de saturação e de adição. Então, quando ele fala desse mecanismo cabeça-cauda, é com relação como que vai ocorrer a adição desse monômero. Então, verifiquem que aqui, quando ele promoveu a adição do monômero, todo mundo enxerga esse R aqui como esse R, o hidrogênio, o carbono, desculpa, pessoal, contrário, né? Ele enxerga o carbono, o radical, o hidrogênio, e depois o carbono, hidrogênio, hidrogênio. Então, o que vai acontecer é que ele vai colocar a outra adição aqui no mesmo sentido. Na de baixo, ele faz o sentido contrário, porque vocês estão vendo que a posição do radical aqui, ela inverteu. Então, nas próprias sequências, vai ficar hidrogênio, de novo, hidrogênio, e o meu radical diferente. Ou então é cauda-cauda, que é o inverso do cabeça-cabeça. Veja que os meus dois radicais, eles estão do lado de dentro da molécula. Então, tudo isso, pessoal, é mexendo nos fatores experimentais para que ocorra o tipo de polimerização que eu desejo, que às vezes é alterando o catalisador, ou mudando a temperatura, mudando algum reagente que se coloca junto no processo que não seja catalisador. Então, eu posso mudar com parâmetros experimentais para produzir o tipo de composto que eu desejo. E aqui alguns exemplos, né? Então, o policloreto de vinila, que é quem, pessoal? Quem que é o policloreto de vinila? Ele é vulgarmente conhecido como? Quem que é o policloreto de vinila? É o vulgo PVC, que a gente utiliza para muitas coisas, desde encanamento para casa, até filme de embalagem de alimento, né? Então, se vocês observarem, olha, eu tenho o grupo CH2 aqui, o carbono de novo, cloro e hidrogênio. Carbono, hidrogênio, hidrogênio, carbono, cloro, hidrogênio. Carbono, hidrogênio, hidrogênio, carbono, cloro, e assim sucessivamente. O PET, também um velho conhecido, é o politeraftalato de etileno, que aqui no PVC, pessoal, a gente vai ver que é uma reação de polimerização de adição. Do PET, que é o politeraftalato de etileno, é um processo de
polimerização por esterificação. Lembra lá das reações de esterificação da química orgânica? É o que acontece aqui para promover o processo de polimerização, certo? Então, a gente tem um éster, né? A formação de um éster. Então, a gente vai ter um ácido carboxílico reagindo com um álcool. E aí, promovendo a formação do éster. Depois, eu tenho os orgânicos, né? Então, a glicose, o polibitiazol, né? Que é um polímero emissor de luz. Então, muito utilizado para produzir plástico de tomada ou de liga e desliga. Por quê? Porque ele tem a capacidade de absorver luz por um determinado tempo e depois, quando ele não está na presença da fonte de luz, ele tem a capacidade de emitir essa luz, né? Que está relacionado com a interação do metal com a interação do polímero com a luz, né? Ressonância, cadeia, então tudo isso vai influenciar, certo? Então, pessoal, aí vem uma classificação, mas por hoje eu paro por aqui. E a gente volta a conversar na próxima terça-feira, certo? Não sei se vocês observaram que as datas das provas já estão publicadas. Elas vão ocorrer no horário de aula mesmo, né? Não vamos mudar do final do semestre passado. E tá lá, se alguém tiver alguma dúvida ou tiver algum problema, aí vocês podem entrar em contato comigo no privado. Certo, pessoal? Então, eu encerro aqui a aula de polímero. Essa aula ainda não está disponível, mas eu já vou colocar lá. Certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Só queria anotar quem que está presente. Só um minutinho antes de vocês saírem. Então, a Amanda, a Bruna, o Caio, Daiane, Daniela, Eduarda, Graziele, Aélia, Isabela, Jonathan, Lidiane, Luana, Milena, Natan, Natália, Tainara. É isso então, pessoal. Obrigada então pela presença de vocês. Vou sim, Lidiane. Até amanhã eu coloco uma atividade para vocês. Pode ficar tranquila. E aí vocês têm uns 15 dias para fazer, certo? Até, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigada pela presença. Boa noite. Graziela e Amanda é o mesmo link da apresentação, tá? Então eu só vou dar um intervalinho e já volto. Pode ser?